E aí isso comove o judiciário, isso comove a sociedade brasileira. Como é que fica, Josias? Eu acho que o judiciário não tem que se comover com isso, né, Fabíola? É impressionante a quantidade de cidadãos de bem que hoje descobrem que o golpe do Bolsonaro foi um conto do vigário no qual todos caíram, né? Essa senhora estava lá no acampamento, no QG do Exército, pedindo intervenção militar. Então não é uma inocente criatura. O que é preciso levar em conta é que o judiciário tem que ter uma noção ao individualizar as penas de cada um, tem que ter uma noção da responsabilidade de cada um. Que essa senhora precisa ser condenada, não há nenhuma dúvida. Estupidez não livra ninguém de crime. Ao contrário, pode até agravar. Agora, é preciso que a dosimetria, o tamanho do castigo, seja compreendido por todos. No primeiro dia do julgamento da denúncia contra esse núcleo crucial da trama golpista, a defesa do Bolsonaro viu nas divergências pontuais expostas pelo Luiz Fux uma luz no fim do túnel. No segundo dia, o Luiz Fux emoldurou o seu voto com uma frase que sinalizou aos advogados que pode haver mais pus do que luz no fim do túnel, ali da primeira turma. Não deixou pedra sobre pedra, foi o que disse o Luiz Fux sobre o voto do Alexandre de Moraes. Ele elogiou o voto do Alexandre de Moraes, não deixou pedra sobre pedra. E ele avalizou o voto, acompanhou o voto. Na véspera, o Fux tinha lançado dúvidas sobre a qualidade da delação do Mauro Cid. Nesse momento em que ele avalizou o voto do Moraes, na mesma manifestação, ele avisou, olha, divergir do Alexandre de Moraes, do relator, quanto a essa pena de 14 anos que ele quer impor a Débora Rodrigues dos Santos, porque ele deseja, o Fux avisou, vou propor a revisão dessa pena. Por isso ele pediu vista do processo, interrompeu o julgamento dessa cabeleireira que pintou com batom o perdeu mané na estátua da justiça. Agora, as diferenças de ponto de vista do Fux, foram expostas por ele, elas favorecem o Supremo, não os réus. Se forem bem administradas, essas divergências qualificam o processo. O Fux não foi, aliás, o único a levantar dúvidas quanto à delação do Mauro Cid. A Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin também disseram que a colaboração pode conter problemas. O sujeito deu 9 depoimentos, num vai e vem, houve um áudio dele que vazou na revista Veja, dizendo que estava sendo pressionado a dizer coisas que não aconteceram. O Fux falou, 9 delações significam delação nenhuma. Agora, numa ação penal em que as provas sobrevivem ao acordo de colaboração, e o Alexandre de Moraes mostrou isso no voto dele, ele não mencionou nada que o Mauro Cid tenha dito, ele falou de provas, foram recolhidas pela Polícia Federal. Numa ação assim, as dúvidas em relação ao delator prejudicam o delator, não o processo. Ele pode perder o prêmio judicial. A lei diz, se o delator não cumpre com a sua obrigação de colaborar com a justiça, ele perde o direito a qualquer tipo de premiação. É delação premiada, mas é preciso que o delator contribua para que receba o prêmio. Então, ele é que pode ser prejudicado, caso prevaleça esse ponto de vista do Fux, da Carmen Lúcia, do Cristiano Zanin, de que o delator foi seletivo nas suas delações, ele protegeu claramente o general Braga Neto, só lá no final, quando a Polícia Federal descobriu coisas que ele escondia, ele foi chamado, olha, pode ir preso, inclusive, aí ele entregou os últimos podres do general. Então, há problemas mesmo nessa delação. E é bom que o delator saiba que ele pode perder a premiação, talvez deva mesmo perder. Agora, no vídeo que expôs na sessão da primeira turma, que transformou o Bolsonaro e os cúmplices lá em réus, o Alexandre de Moraes incluiu, no vídeo que ele expôs, as cenas do 8 de janeiro, cenas de carros e ônibus sendo incendiados na região central de Brasília, no dia da diplomação do Lula, e expôs também a cena da tentativa, o caminhão que seria explodido nas imediações do aeroporto de Brasília, um caminhão-tanque. Imagina se essa explosão ocorre, o estrago seria monumental. E os dois golpistas que queriam mandar esse caminhão de combustível pelos ares, eles foram condenados a 9 anos e 8 meses, um deles, e o outro a 5 anos de cadeia. Ninguém entende isso, como é que duas pessoas que queriam explodir um caminhão-tanque
recebem penas menores do que os 14 anos que o Alexandre de Moraes quer impor a essa cabeleireira. Votaram até agora o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Talvez deva mesmo o Supremo, para qualificar esse processo, inclusive, rever essa pena. Ela merece a pena, merece um castigo. Não estava lá de inocente, era inocente útil, na melhor das hipóteses. Cometeu o mesmo crime, estava lá num bando de golpistas, estava desceu do acampamento que pedia intervenção militar, na frente do quartel. Agora, 14 anos, é essa a pena? Talvez não, talvez o Fux tenha razão. É preciso que o Supremo reflita sobre o tamanho dessa pena. E se reduzi-la, vai qualificar o processo, em vez de desqualificá-lo. Então, as divergências do Fux são pontuais. No essencial, ele elogiou o voto do Alexandre de Moraes, não ficou pedra sobre pedra, sinaliza que ele deve votar também lá na frente pela condenação dos réus. Agora, essas divergências, como disse, elas beneficiam o Supremo, não os réus. Então é preciso enxergar as coisas como elas são, Fabíola.